E aí pessoal, tudo certo? Professor Dickson Cossetti do curso Direto ao Ponto. Falaremos hoje acerca da relação entre pandemia do novo coronavírus e desigualdade social. Há uma relação entre esses dois caras? A gente já vai ver. Antes, aquele aviso e pedido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, clique aí no sininho para receber a notificação dos novos vídeos também. Se você quer que eu comente algum tema, algum assunto, alguma prova discursiva de algum concurso, por favor, coloque aqui nos comentários. Isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Sem enrolação, direto ao ponto. Seguinte, há uma relação entre a pandemia do novo coronavírus e a desigualdade social, o aumento dessa desigualdade social em que nós vivemos aqui no Brasil? Dickson, a primeira coisa é o seguinte, é saber de fato aí se a pandemia do novo coronavírus atingiu pobres e ricos de uma mesma forma. Evidentemente que não. Como você sabe, a desigualdade social no Brasil é um assunto endêmico. Não é de hoje, é uma coisa muito antiga. Isso vem de décadas. No entanto, a gente tem alguns fatores que aumentam cada vez mais a desigualdade social, o abismo social entre pobres e ricos aqui nesse país, nessa terra tupiniquim, no Brasil. E um deles, recentemente, foi a pandemia do novo coronavírus. É claro que a pandemia atingiu de forma bem diversa o rico e o pobre. Pessoa rica. Pessoa rica é um empresário, ou ainda é um servidor público, ou ainda é alguém que presta serviços de alguma forma para várias outras pessoas, e essa pessoa, ela conseguiu manter, por exemplo, o seu emprego, ela conseguiu manter os seus negócios, ela conseguiu ainda manter o seu comércio, a sua atividade de alguma forma durante a pandemia. É o cara que, por exemplo, ele conseguiu vender online, ele conseguiu montar a loja dele online, ou ele conseguiu de alguma forma melhorar os negócios dele online, ou ainda é um cara que é um servidor público, ou um executivo de uma empresa, ou um trabalhador de uma empresa que é bem remunerado, ele conseguiu montar ali uma estrutura para home office e conseguiu trabalhar de casa. A sua empresa também auxiliou nessa estrutura e fazia com que ele tivesse condições para trabalhar remotamente. Essas pessoas, elas não tiveram aí a sua renda diminuída, e se tiveram, foi pouquíssima coisa. Aquele cara que, por exemplo, porventura perdeu o emprego, que isso foi uma exceção, um cara rico que perdeu o emprego, ele conseguiu, por exemplo, se realocar em uma outra empresa, ou ele ainda conseguiu mudar o seu ramo de atividade, fazer alguma outra coisa. Alguns até investiram, por exemplo, na Bolsa de Valores, aproveitaram um momento de baixa de várias ações e aplicaram suas rendas na Bolsa de Valores, fizeram novos negócios e conseguiram ganhar até mais dinheiro do que ganhavam antes. Você acredita nisso? Além disso, os filhos de pessoas ricas, essas crianças, por exemplo, esses jovens, esses adolescentes, você acha que eles tiveram alguma dificuldade para estudar durante a pandemia? Não. Por quê? Porque escolas privadas, em regra, essas instituições conseguiram ter estrutura para ofertar uma boa educação à distância. Esses jovens, essas crianças, adolescentes, eles praticamente não ficaram sem aula durante a pandemia. Ficaram talvez 1, 2, 3 meses no máximo e logo em seguida essas atividades foram retomadas de modo virtual. Ou seja, a gente não teve um impacto tão grande na vida desses indivíduos ricos. Por outro lado, ou seja, em contrapartida, se a gente for olhar aqui num cenário mais voltado para a maioria das pessoas no Brasil, ou seja, a gente está falando aqui de muita gente, mas muita gente mesmo. A gente pega as pessoas pobres. Essas pessoas pobres, sem dúvida alguma, tiveram aqui a sua vida impactada, a sua renda impactada, ela foi diminuída significativamente. Muitas dessas pessoas trabalhavam para empresas privadas e acabaram perdendo seus empregos, porque essas empresas foram fechadas ou tiveram os seus quadros reduzidos. Algumas dessas pessoas também trabalhavam no comércio informal, e aí você sabe que com o lockdown, com o fechamento de vários comércios, cidades, as atividades foram reduzidas e essas pessoas infelizmente ficaram sem trabalho, ficaram sem renda. Somado a isso, a gente ainda tem aqui uma grande dificuldade de algumas dessas pessoas de prestarem serviço online. Fica muito difícil. Por quê? Porque são pessoas que, em regra, são trabalhadores de empresas ou ainda são trabalhadores informais, autônomos. Um pedreiro, por exemplo, um serralheiro. Como ele vai fazer para prestar sua atividade à distância? Isso seria impossível. Seria muito difícil. Ah, mas eu tenho um amigo que consegue. Sim, mas eu garanto que ele teve que investir muito dinheiro nisso. Imagine aqui para uma pessoa, por exemplo, que é diarista. O que ela vai fazer?
Ou seja, a gente tem um cenário aqui muito mais difícil para essas pessoas manterem as suas rendas, manterem os seus empregos, conseguirem aqui boas posições em um momento de pandemia. Ainda um cenário mais grave. Se a gente for levar em consideração aqui crianças, jovens e adolescentes, a gente sabe que só recentemente nós tivemos a retomada das atividades por parte das escolas, né, das atividades presenciais, e algumas sequer voltaram nas atividades à distância. E quando havia atividade à distância, essa escola não tinha estrutura adequada, ou muitas vezes a criança, o jovem, adolescente não tinha também acesso à internet ou não tinha um dispositivo móvel para ela ter acesso aí às aulas. E aí a gente já sabe que quando o cenário é ruim, uma coisa acaba contribuindo para outra e há uma verdadeira bola de neve. Perceba o seguinte, uma mãe que está em dificuldade, um pai que está em dificuldade financeira, ele muitas vezes tem de contar com o auxílio dos seus filhos para poder trazer renda para casa também. Muitas dessas crianças, dos jovens, dos adolescentes, acabaram abandonando o colégio e vindo para casa, ajudando a mãe nas atividades de casa ou ainda auxiliando em alguma atividade laboral fora da sua casa. Uma atividade que tinha ali o objetivo de auxiliar o pai, de ajudar a mãe ou ainda um irmão mais velho para trazer dinheiro para casa para complementar a renda. O cenário não foi nada favorável e não está nada favorável no momento. Se a gente for levar em consideração tudo isso, educação, trabalho e todas as dificuldades, a gente sabe que a pandemia atingiu de um modo muito diferente pessoas ricas e pessoas pobres. Há um estudo do FGV que diz que as pessoas pobres podem demorar mais de uma década ou até mesmo décadas para recompor tudo aquilo que perderam. No entanto, o mesmo estudo assegura que algumas pessoas ricas conseguiram manter plenamente as suas rendas e outros conseguiram até mesmo aumentar a renda. E aqueles que não fizeram, eles vão demorar cerca de 1 ano, no máximo 2 anos, para reaver tudo aquilo que perderam durante a pandemia. Nesse sentido, há uma dicotomia muito grande, há um aumento do abismo social entre pobres e ricos no Brasil, que já era muito grande, já era enorme, especialmente quando a gente fala aqui de serviços básicos essenciais. Por exemplo, o abastecimento de água, tratamento de esgoto, aí a gente tem educação, a gente tem saúde, a gente tem segurança, a gente tem políticas de moradia, a gente tem alimentação, entre vários outros aspectos. E se a gente coloca nesse tabuleiro aí questões inerentes à saúde, especificamente agora durante a pandemia, a gente entende que a pandemia atacou de forma bem diversa esses dois lados do muro, o lado pobre e o lado rico. Se a gente for levar em consideração as pessoas ricas, essas pessoas têm dinheiro, por exemplo, para pagar um bom plano de saúde, para custear um tratamento e também para tomar as providências devidas ali relacionadas à prevenção do novo coronavírus. Então se alimentam bem, praticam atividades físicas, conseguem investir dinheiro ali em remédios, em medicamentos, em formas de não contrair o vírus e, se contraírem o vírus, conseguem também ter um bom tratamento de saúde, ter um bom acesso a uma saúde de qualidade. E se a gente coloca aqui agora as pessoas pobres, a gente sabe que infelizmente essas pessoas pobres tiveram uma grande dificuldade durante a pandemia e ainda estão tendo. Quem tem plano de saúde já passou por algum sufoco, imagine quem não tem. A rede pública, ela ficou esgotada em vários momentos. Nós tivemos aí várias unidades hospitalares com sua capacidade totalmente ocupada ou ainda acima da sua capacidade em alguns estados, em relação aqui a tratamento da Covid-19. Nesse cenário, a gente teve também muita gente que acabou morrendo e acabou contraindo coronavírus. Nesse contexto, se a gente for colocar sobre as mesas os dados de diversas pesquisas que foram feitas no Brasil, sobretudo por meios de comunicação, a gente vai ver que principalmente as pessoas pobres foram as pessoas que infelizmente vieram a óbito em face da pandemia da Covid-19, em face aí de terem contraído o novo coronavírus. E aí você já sabe que o acesso à saúde ele é algo realmente fundamental para as pessoas se tratarem, para as pessoas não terem problemas maiores em relação a esta grave doença, a este grave vírus. Bom, como você percebeu, nós temos aqui dois lados totalmente diferentes e
temos aqui uma pandemia que ocasionou um aumento ainda maior da desigualdade social no Brasil. É imperioso que o Estado auxilie cada vez mais as pessoas pobres, as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente neste momento em que a gente vive uma crise econômica grandiosa, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!